Bem-vindo de volta ao Café Comum. Hoje vamos conversar com Sidney Rocha, que está lançando o romance Fernand Flor pela Iluminuras. Sidney, um prazer te receber aqui no Prazer, Café Colombo, tá de volta aqui a bancada. Massa. Na tua última entrevista aqui, uma coisa que ficou, né, que a gente até transformou na parte do nosso livro, você enfatizou bastante a ideia de que você não tem projeto de escrever livros isolados. O seu projeto é de construção de uma obra, né, já planejada pelo menos como um todo. E como é que esse Fernand Flor, né, que é parte de uma trilogia, como é que esse romance se encaixa nesse todo aí? Eu continuo achando a mesma coisa que achava há uns 3 ou 4 anos atrás, quando nós falamos sobre isso. Porque, embora eu publique pouco, eu escrevo muito. Quero dizer, eu tenho uma produção muito forte. E o meu grande problema é justo essa ideia de unidade, que me incomoda ainda há algum tempo. E me persegue. Talvez eu persiga muito a ideia dessa conciliação. Eu acho que eu sou um autor que busca certa conciliação no que escreve. E, por uma razão qualquer, e talvez até, digamos, até inconsciente, eu acredito em uma determinada mitologia, em um conjunto de elementos que possam florear a partir da minha obra. Então, essa trilogia talvez seja a coisa mais forte que eu venha a produzir na minha carreira. Eu acho que se eu terminar isso em 2018, quer dizer, esse negócio já vai bem adiantado, mas se eu publico em 2018, muito provavelmente eu não escreverei mais, ou não escreverei com a mesma frequência com que escrevo, ou pelo menos produzirei menos e vou fazer outras coisas. Isso é uma aposentadoria de escritor? Precoce? Aposentadoria inclusive bem sucedida, como se sabe no Brasil, né? Uma aposentadoria por tempo de serviço literário. Não, é porque... Em 2018 eu publico isso aqui, eu já estou feito, vou para casa, vou tomar minha água de coco. Vou viver no México, mas não é isso. A questão é que às vezes se esgota, Renato, determinada coisa. E às vezes há alguns escritores que têm um projeto muito claro, que é escrever para sempre. Há uma espécie de romantismo disso. Eu não nutro nenhum romantismo em relação a essa coisa do escrever. Escrever para mim é uma operação simples como qualquer outra operação. Eu escrevo porque preciso de escrever, porque isso funciona para mim no mercado, até agora vem funcionando. Então eu tenho relações muito sólidas com a literatura, sólidas e solidárias com a literatura. Não tenho nenhum tipo de sonho flébil de vou morrer escrevendo. Não, isso para mim não funciona. Eu acho que eu tenho um projeto de dizer algumas coisas. Eu sinto que também tem a ver um pouco com essa crise dos 50 anos, não sei, mas eu sinto que a cada vez que a vida evolui mais, para mim, a vida fica mais grave, fica mais séria. E algumas necessidades, assim como algumas ereções, vão diminuindo também, né? E aí significa que a gente vai se acalmando um pouco, dizendo, não tenho tantos sonhos assim. Então, esse é um projeto de unidade, o que eu acho um projeto de conciliação. A trilogia, por exemplo, Jerônimo, envolve o Fernand Flor, que é esse romance que a gente está lançando agora, vai lançar no Brasil inteiro, começa no dia 7 de outubro no Recife. E um pouco o que eu quero falar sobre determinados temas, como a inveja, o ódio, as grandes emoções e as grandes causas e as grandes razões da literatura. Mas também não é nenhum sonho fantástico de, eu vou continuar fazendo o resto da vida, não. Eu penso nisso, começo, meio e fim. Ou seja, já que você levantou um ponto aí, eu queria adiantar uma pergunta que eu ia deixar para o final. Ótimo. A tua relação, você falou de uma relação pragmática, objetiva com a literatura, né? Você está funcionando no mercado, está publicando, ótimo, isso é difícil um escritor admitir. Eu acho que muitos pensam assim, mas a maioria não admite, porque tem essa visão romântica que você falou. É uma visão romântica, é um despreparo. E fazer um tipo também. E essa é a questão. O negócio está tão doido, cara, que qualquer coisa que você faça parece uma espécie de caricatura. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando tanto da verdade. Eu vejo autores aí dizendo que eu não sou o preferidinho do mercado, não sei o que. E a gente só vê esses caras em festivais literários, batendo papo com curadores, falando vendendo peixe, quer seja na França, quer seja nos festivais internacionais do livro. Porra, para, né? Assim, até onde é que é verdade o teu discurso de o capitalismo, não sei o que, essas coisas que são clichê também. Estamos falando de quem? Nós não estamos falando de ninguém especialmente. Estamos falando de algumas caricaturas. Mas eu já me debati com um escritor certa vez, cara, que tinha essa postura de eu não sou do mercado, entre aspas, eu sou de outro lugar, de outra substância, etc, né? E estávamos dentro de uma livraria, porra.
E eu disse, cara, me desculpe, mas você está dentro de uma livraria, eu estou dentro de uma livraria, você está com o microfone na mão, o dele tinha fio, microfone na mão, está vendendo teu peixe. Ou seja, é uma atitude de mercado o tempo todo, né? A gente não pode ser simplista em relação a isso. É o mesmo problema do cinema no Brasil. A literatura tem o mesmo problema do cinema no Brasil, que é não se estabelecer como indústria. Não se estabelecer como ponta de lança de mercado mesmo. Ah, Sidney, fudeu, porque agora de repente tudo agora virou produto. Não é somente isso, produto e mercadoria, não. É uma atitude clara. Enquanto o cinema no Brasil, por exemplo, não tiver um modelo igual da indústria do cinema americano, por exemplo, que é onde essas coisas acontecem de verdade, esse negócio não evolui, e teremos alguns filmezinhos bem engraçadinhos no Brasil. Enquanto a literatura também não tomar pé dessa situação e estabelecer uma literatura brasileira de verdade, autóctone quase, brasileira de verdade, que não seja uma imitação completa das outras, a gente vai ficar imitando o modelo e não recebendo pelo modelo bem inventado, que é o modelo americano, por exemplo, e o modelo inglês de literatura. Perguntei isso assim, eu observo no teu pós-venda, ou pós-venda não, pós-lançamento. Pós-venda. Um pós-venda, né? Uma concessionária de veículo. Esse livro não tem recall, você não pode devolver. Mas ninguém vai querer devolver, não. Você tem uma manha, um entendimento de como funciona o jogo do mercado. Você se separa, parece que você se separa do escritor Sidney Rocha, que lançou o livro com a qualidade que ele tem, e agora eu vou vender meu peixe. Não tem dúvida, não tem dúvida. Você faz campanhas inteligentes no Facebook? Não, campanha inteligente no Facebook não existe. Não existe inteligência. A campanha é feita publicitariamente e depois você joga. Na verdade, você tem toda a razão. Primeiro porque eu sou filho natural da venda porta a porta. Eu fui cordelista, eu vendi cordel na feira. Então eu sei muito bem como funciona vender o teu cordel, quando eu tinha 10 anos de idade, por exemplo, estou fazendo 40 anos de literatura agora, meu amigo. Então eu sei como é vender o teu cordel ao lado do homem da cobra. Eu sei que a praça dá para todo mundo, saca? Eu sei que dá pra gente fazer muitas coisas e pedir emprestado uma coisa aqui, resolver um outro problema ali com outro vendedor. Então é natural. Além disso, eu por muito tempo fiz marketing político, por muito tempo fiz marketing de outras coisas. Eu precisei viver, cara. A minha vida todo dia era vender. Eu saía de casa sem ter o que comer e eu tinha que chegar em casa com um galeto, comprava um galeto na Madalena. Então eu sabia que minha vida custava R$12 e pouco, que eu tinha que levar R$12 para casa e amanhã eu ia pensar no assunto. Então eu me inventava todos os dias. E pudesse inventar todos os dias, se vender o tempo todo. Lógico que isso me incomoda muito, porque atividades como essa completamente me afastam da literatura. Eu não posso ao mesmo tempo ser vendedor, e isso é um outro tipo de anomalia no Brasil. Enquanto o escritor estiver se vendendo, o assunto é porque não existe um mercado equivalente, um mercado sério, né? Enquanto o escritor estiver lá batendo palma um para o outro, enquanto o escritor estiver lá vendendo o seu peixe inteligentemente no Facebook, esse negócio está errado. Ainda é uma distorção. Quem está fazendo isso é a editora. Quem está fazendo isso eram outros agentes do mercado, que fossem seus agentes literários, que fossem seus editores, seus divulgadores, né? Que nós perdemos tudo isso, né? Como já dizia Adam Smith, que o segredo do crescimento econômico é a especialização do trabalho. Cada um faz o escritor deve escrever e vender, e vender outras fazer pessoas. Pois é, isso mesmo. Eu acho que o Adam Smith, ele diz isso no Riqueza das Nações. Né? Aquele escocês é brilhante. Brilhante. Então eu tenho que reconhecer. Sidney, tem a ver com sua caneca. Minha caneca aqui. Olha, Sidney, e quem é Jerônimo Fernanfloo? Para falar aqui especificamente do seu romance que você está lançando agora. Eu acho que Jerônimo Fernanfloo somos todos nós. Jerônimo Fernanfloo, ou somente Fernanfloo, é um pouco o homem contemporâneo. As pessoas que vivem um pouco justo nessa coisa que falávamos agora há pouco, em busca de reconhecimento, em busca de aplauso, em busca de orgasmo. Parece que a nossa sociedade, a mesma sociedade que vivera o Fernanfloo, o leitor vai ver, é aquela sociedade que aplaude quanto mais orgasmos você tem. E ele foi um homem que viveu o tempo todo em busca desses orgasmos, em busca dessas satisfações pessoais, em busca de uma coisa que é muito comum hoje em dia também na sociedade, que é a superação. As pessoas hoje têm uma ideia fantástica sobre a superação. Nós tivemos agora há pouco um presidente que um dos grandes feitos dele seria
ter superado a pobreza, a miséria. Isso transforma qualquer pessoa em uma espécie de Deus. E não é por isso que as pessoas são ou não são mais valiosas, né? Eu posso ter uma vida normal e ser tão brilhante quanto... Mas de repente parece que todo mundo precisou de uma história miserável para poder contar a sua história. Então, Fernand Flo é um pouco esse tipo de pessoa que acha que a superação resolve tudo, que a superação lhe dá a condição de ser aplaudido em outros meios. Fernand Flo é um pouco essa falta de compaixão. Ou seja, Fernand Flo tem duas características muito marcantes, né? Não sei se você concorda. Essa vaidade, né? Essa necessidade de ser visto e de ser aplaudido. E outra coisa é uma capacidade, acho que talvez aí está ao lado do artista dele, como pintor, né? De abstrair, ou abstrair-se da realidade e enxergar o mundo com outros olhos. Né? O senso comum está aqui e ele parece que está numa visão... sentir, se a gente pudesse inverter de várias formas o pensamento de Fernando Pessoa, que foi um tipo também de danado, ou seja, tinha uma certa danação do olhar. Eu acho que o Fernand Flo tem isso, essa danação ou essa doença do olhar. Porque a gente vive, isso é um dos temas importantes também no Fernand Flo, não somente no Fernand Flo, mas nos dois livros que seguem na trilogia, que é a preocupação com a imagem. De como nós estamos prisioneiros hoje, mais e mais, e ficaremos talvez mais, prisioneiros da imagem. Em toda a nossa vida parece que se não estivermos ligados ao que vemos, não pudermos garantir as nossas selfies, né? Eu disse uma vez, dia desse, que as selfies estão matando mais do que as tentativas de suicídio no mundo. As pessoas vão fazer selfies em lugares tão absurdos, terminam morrendo. Morreu de quem? Morreu de uma selfie. Olha que coisa esquisita, né? Mas então, essa emulação o tempo todo da imagem e da autoimagem, de como as pessoas estão mais preocupadas em como é que você as vê e não como você é realmente. Ora, mas isso é uma coisa bastante antiga, isso é uma coisa já que vem desde o Lago e de Narciso. Eu concordo com vocês, essas coisas são bastante antigas, né? Que é o padroeiro. Mas, de alguma forma, hoje as pessoas querem ser o Lago com a psique, se não for outro trocadilho, com a psique do próprio Narciso. Ou seja, as pessoas são o Lago e são o Narciso ao mesmo tempo. Elas se veem, querem ser vistas bem, né? Então, essa é uma preocupação. Fernand Flo também é parte do que eu dizia dessa compaixão, entendido compaixão com aquilo que seja entender o sofrimento do outro, ou compaixão, uma compaixão. As pessoas hoje não estão nem aí para as outras pessoas de verdade. E Fernand Flo, a bem de vencer na vida, ele é capaz de fazer qualquer coisa, como ele diz lá no livro, que cada dia sem atingir o topo da montanha era terrível para ele. Ele tinha que, né? E como é que um homem como Fernand Flo podia atingir o topo da montanha morando na porra de uma pensão? Opa, alguma coisa autobiográfica, Sidney? Não vamos de uma pensão na Rua do Progresso, quer seja ou em Bressol, ou em Arroio, ou em Madrid, por exemplo. Então, sempre há essas coisas também da superação, mas a vitória a qualquer custo. E depois a gente nota no livro o que é que acontece. E o fato do protagonista ser um pintor, você acha que há algo que você pintar e da imagem e tudo mais que reflete nessas preocupações que você estava colocando aqui? Eu acho que é o simples. Se o protagonista fosse um mecânico de carro, seria diferente? Estranhamente, porque eu sei que você tem poderes telepáticos e mecânicos. O segundo volume do Jerônimo é de um mecânico. É um mecânico que fala justamente sobre o que é a máquina, o que é que movimenta mesmo o mundo. E é engraçado você ter tocado nisso. Mas no caso do Fernand Flo, ele não podia ser outra coisa que não fosse pintor. Ele podia ser um fotógrafo? Não, porque o fotógrafo, o olho do fotógrafo é diferente. O olho do fotógrafo precisa exatamente dessa máquina que compõe o segundo volume. O pintor tem uma visão diferente. E o pintor tem, mais do que tudo, um falso interesse pelo homem, um falso interesse. No caso de Fernand Flo, a ele interessa sempre o rosto. Ou seja, como é que se ele pudesse atuar eletronicamente em um músculo e fazê-lo sorrir? Ele tem essa espécie de fantástico poder, ele acha que consegue realmente retratar. E ao mesmo tempo, que isso talvez seja a crítica mais ferrenha à contemporaneidade, tem uma cena lá no livro que o leitor vai ver e vai ler, que é o quanto o Fernand Flo
idiotiza e recrimina, por exemplo, adventos como a psicanálise, por exemplo. Ele diz, os psicólogos não vão me fazer voltar ao passado para descobrir quem é que eu sou o que já sou, a gente já é o que é, né? Ele acredita piamente nisso. Então, há também um pouco dessa crítica das receitas prontas da psique, dos consultórios, das igrejas, etc., que tudo termina declinando na mesma coisa. É esse tipo de trabalho. No caso de Fernando Flor, só podia ser mesmo um pintor, não podia ser outra coisa. Ô, Sidney, E já foi outra coisa, mas não funcionou, o personagem não se encaixava. Aí você voltou atrás. Como eu disse, às vezes eu digo, no romance cabe tudo. A gente quando vai escrevendo, eu estou falando de 6 anos de trabalho pelo menos, a gente acha que tudo pode, mas depois a gente vai descobrindo que aquela ideia primordial é a que vai vencendo, afinal. Ou seja, o romance, se cabe tudo no romance, ele termina sempre sendo o que ele foi na sua natureza, no seu princípio. E no meu caso, é sempre a busca da beleza que me interessa. Lógico, a beleza, resguardadas ali o conteúdo da narrativa, que a mim me interessa também, é o que eu falo. Mas é a beleza que me interessa, é a beleza. Então eu acho que um pintor funcionaria bem nesse caso. Sidney, o jornalista e crítico, no caso Diogo Monteiro, Sim. que infelizmente não faz tanta crítica como poderia. Eu conheço, um bom contista também, Diogo. Bom contista. Por isso que pode falar, porque escreve. ele no texto que ainda está inédito, vai sair na próxima revista Café Colombo, Quero ver. número 4, ele destaca o seguinte, né, uma fala do narrador: ao artista de verdade não interessa a coisa, mas a vida da coisa. Ou seja, por trás disso há toda uma concepção de arte, né, e de literatura principalmente. Né? O lugar do artista seria perceber no mundo coisas que, por exemplo, nem o cientista por um lado e nem o senso comum por outro alcançariam. A visão do artista seria uma terceira visão do mundo. Veja bem, quando você me pergunta sobre a visão do artista, você está me perguntando sobre a visão de um personagem, de um artista, pintor específico chamado Fernando Flor. E ele acredita nisso mesmo. Ele acredita, por exemplo, diferentemente de muitos outros pintores, que ele não tem mensagem nenhuma. A pintura não tem mensagem nenhuma, a literatura não traz mensagem nenhuma. E o que ele diz que se interessa é a coisa em si mesmo, ou seja, a coisa sem significado, a coisa sem nenhum carrego exterior. É isso que o artista tem que se interessar. Em uma parte do livro ele diz, enquanto os outros artistas estavam buscando pintar os cumes das montanhas, as paisagens, ele detesta paisagens, por exemplo, jamais pintaria o cume das montanhas, enquanto outros artistas estão buscando mensagens nas suas obras, como naquela época, talvez os surrealistas especialmente, etc., e alguns cineastas, né? Ele mesmo não queria buscar, não queria mensagem em nada, ele acreditava na coisa pela coisa. E lógico, tinha um projeto imediatista nisso.